Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui e gostar do meu conteúdo, eu peço que você se inscreva, dê um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo também e compartilha para me ajudar, porque o meu canal ainda ele é pequenininho, mas eu estou fazendo de tudo aí para ele crescer e alcançar mais pessoas. Bom, hoje eu trouxe indicações de livros de não ficção. Esse gênero é um dos meus favoritos, eu leio bastante livros de não ficção. Eu tenho alguns livros que, quando eu li, eu gostei muito e eu gostaria de recomendar para vocês. Eu vou começar já com um livro super pesado, tá? É O Acerto de Contas de uma Mãe, da Sue Clabough. Bom, em 1999 a gente teve o massacre da escola de Columbine, que aconteceu nos Estados Unidos, e neste livro a gente vai conhecer então a Sue, ela é mãe de um dos dois meninos que fizeram lá o massacre, e aqui ela vai dar um depoimento de culpa, de arrependimento, de várias coisas e sentimentos, porque ela acreditava que o filho dela nunca fosse capaz de fazer isso, já que ela sempre deu a melhor educação para ele, sempre esteve presente na vida dele. Ele vinha de uma família que era bem estruturada, então ela meio que não consegue compreender, né, como que o filho dela se tornou um monstro, como que ele chegou numa escola e fez o que fez. Então, aqui nesse livro, além de muita culpa, muito ressentimento, ela vai contar também todos esses anos que ele passou com ela, algumas histórias. Em nenhum momento ela vai defendê-lo, tá, gente? É mais sobre o sentimento dela como mãe, né? A decepção, a forma como ela se culpou demais depois disso, tentando reconhecer aonde que ela não percebeu, quais foram os sinais que o filho dela deu, que talvez ela não tenha percebido, de que ele era um monstro, que tinha essa mente, né, super perturbada. Ela vai fazer também uma dura crítica ao armamento lá nos Estados Unidos. Livro bem potente, assim, mas uma leitura super densa e pesada, me deixou realmente muito mal quando eu li, mas ao mesmo tempo é um livro incrível, assim, porque no final ela meio que faz as pazes consigo mesma, que ela entende que ele fez aquilo, né? Ela não tinha muito como impedir, assim, de certa forma. Foi uma ação que ele tomou. Ela ainda o amava porque ela era mãe dele. Então, assim, pedrada. Esse livro aqui é uma pedrada, gente, mas é muito bom. Quero indicar da Daniela Arbex, que é uma das minhas autoras favoritas de não ficção. Eu quero futuramente fazer faculdade de jornalismo, então ela para mim é uma grande inspiração. Admiro demais o trabalho dela, só que eu sempre vejo as pessoas indicando os mesmos livros, né? Os mais óbvios, que são Todo Dia Mesma Noite, que é sobre a Boate Kiss, ou o Holocausto Brasileiro. E eu quero indicar um livro que eu li dela, que eu não vejo as pessoas falando tanto, que é Dois Mundos de Isabel. A Daniela vai nos contar quem foi a Isabel Salomão. A Isabel, desde muito pequena, começou a dar traços de que ela era médium, ela escutava algumas coisas, ela tinha sensibilidade de ver também algumas coisas. Então, ela foi se tornando uma figura muito famosa no sertão mineiro. As pessoas procuravam muito ela para pedir conselhos, para pedir ajuda, porque diziam que ela operava milagres, porque ela salvava as pessoas. E ela começou a ficar muito famosa lá. Só que a Isabel, ela era uma pessoa muito bondosa, então ela fez diversos trabalhos sociais e lutou muito contra o preconceito religioso. Foi uma figura, assim, de bastante expressão, e aqui a Daniela meio que vai fazer uma biografia, assim, sobre a vida dela, e é interessantíssimo, é muito bom esse livro. Você quer ler, assim, descobrir cada vez mais, e é muito interessante também, porque a gente tem meio que essa coisa, assim, quanto essas questões meio místicas, a gente fica meio assim, quando falam, essa pessoa é médium, ela consegue ver, ela consegue enxergar. Mas aqui também vão ter histórias de pessoas que tiveram contato com a Isabel e foram tocados de alguma forma. Aconteceu alguma coisa que realmente ninguém consegue explicar. Então, meio que dá a entender que ela realmente tinha esses poderes, essa mediunidade. É muito interessante esse livro e a escrita da Daniela te prende demais e eu recomendo muito se você quer ler algo assim mais biográfico. Outro autor que eu gosto muito também é o Drauzio Varela, e eu vou recomendar dele Prisioneiras. Eu já li quase todos os livros do Drauzio, falta só um, que inclusive eu tô com ele aqui para ler, para esse aqui, O Sentido das Águas, que se eu não me engano são histórias do Rio Negro. Esse eu não li ainda, o restante eu já li todos que ele publicou. Mas o meu favorito é Prisioneiras.
Drauzio foi voluntário na penitenciária de São Paulo por mais de uma década. Ele prestava ali os serviços como médico, então ele viu muita coisa lá dentro. E aqui ele vai contar algumas histórias dessas prisioneiras. Então são histórias assim muito tristes de mulheres que por muitas vezes só caíram neste lugar por causa dos seus parceiros, porque foram obrigadas a traficar drogas ou foram enganadas, enfim. Ele não vai fazer, obviamente, nenhum julgamento, né, a essas mulheres aqui, mas ele vai falar sobre a precariedade dessas penitenciárias, né. É um livro, assim, também super pesado, para você também furar um pouco a sua bolha, sabe, ter uma percepção diferente. As pessoas, elas muitas vezes falam muitas coisas das quais elas não têm noção, então, às vezes, ler um livro desse aqui as salva de falar muita besteira. Drauzio cuida muito bem para falar dessas histórias, ele escolhe mulheres, principalmente mães, né, que estão presas lá e que muitas vezes pegaram penas pequenas, mas lá dentro de alguma forma foram corrompidas, de alguma forma tiveram brigas e a pena aumentou, então elas vão ficar por muito mais tempo lá. Enfim, é um livro que eu recomendo que vocês leiam também. É super importante para a gente ter também um pensamento crítico, assim. E eu gosto muito da prosa do Drauzio, ele é um ótimo contador de histórias e esse livro é sensacional. Vou indicar um livro que, inclusive, já tem vídeo dele aqui no canal, que é O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garça. A Cristina é irmã da Liliana e nesse livro ela vai contar a história da irmã que foi morta pelo ex-namorado, mas o intuito dela neste livro é contar sobre quem foi a Liliana. Então, com depoimentos, cartas, anotações da própria Liliana, ela vai nos trazer aí toda uma vida, né, que a Liliana teve, o impacto que ela causou na vida das pessoas, já que ela era uma pessoa que era muito criativa, muito carismática, muito autêntica, bonita. As pessoas assim realmente ficavam muito apaixonados por ela e a irmã dela, então, resolve trazer aqui um livro de memória, né, da irmã, destacando aí quem foi a irmã, ao invés do acontecimento, né, do trágico dia em que ela foi morta, e fazendo, né, uma grande homenagem mesmo à irmã. É um livro muito bonito, é lindo, assim, a forma como ela descreve, como ela traz essas memórias da irmã para esse livro. E eu falei dele mais, né? Como eu já disse, não vou me estender muito, mas eu também recomendo se você quer ler um livro mais nesse sentido emocionante. E ele foi campeão, tá? Ele foi vencedor do Prêmio Pulitzer 2024 na categoria de Memórias e Autobiografia. Então vale muito a pena você. Fim, eu li Meu Corpo, da Emily Ratajkowski, no Kindle. Até quando eu li, ele estava disponível no Kindle Limit. Não sei se ainda está, dei uma conferida, mas é um livro também de não ficção e autobiográfico. A Emily vai contar sobre esse mundo business, esse mundo das passarelas, das modelos, das festas dos milionários, de toda a sexualização. Ela vai trazer memórias da adolescência, como desde muito nova ela foi sexualizada, de quanto ela passou por muito machismo nesse meio. Claro, da forma que ela veio ao estrelato, né, que foi num clipe super sexualizado, e depois o quanto ela meio que se arrependeu de ter feito, mas ela vai fazer aí reflexões sobre como não é perfeito, sobre essa pressão estética nas mulheres, principalmente na questão também de idade, o quanto Hollywood descarta mulheres depois de uma certa idade, porque acredita que elas já não prestam para qualquer coisa, seja sendo atrizes, sendo modelos, enfim. Então é um livro meio que vai conversar muito com nós mulheres, assim, eu gostei bastante. Também ele tem muita fofoca, então também vale pelo entretenimento. Bom, e é isso, essas foram as minhas indicações de livros de não ficção. Se você gostou, dá um like, coloca aqui embaixo também quais são os seus livros favoritos de não ficção, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo! Ah, e me siga nas minhas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Tchau!